Bom, bom dia. Vamos dar início, então. Aliás, vamos dar continuidade, tá? Ao assunto da aula passada sobre os testes laboratoriais que são obrigatórios por lei a serem realizados para banco de sangue, tá? Então, na aula passada eu falei acerca do... Volta, filho. Eu falei acerca dos testes de Cumbis, ou da tipagem sanguínea, tá? Que vocês viram isso em aula prática. Eu mostrei como se realiza a tipagem em lâmina, que eu disse que não é o correto a se realizar por conta dos interferentes, até mesmo do próprio material do próprio sangue, que vai interferir diretamente nessa análise, pode dar resultados conflitantes. Então, o ideal é você fazer o teste da tipagem sanguínea em tubo, mas fazendo todo aquele passo a passo que vocês viram, né, que a gente precisa fazer a lavagem das hemácias, fazer uma diluição dessas hemácias para posteriormente nós de fato realizarmos a tipagem. E a tipagem para o banco de sangue, ela é dividida em dois grupos ou em duas partes. Nós realizamos a tipagem sanguínea direta, ou que chamam como determinação direta, em que você vai pesquisar diretamente nas hemácias se elas apresentam ou não os antígenos do sistema, dos grupos sanguíneos, do sistema BO e sistema RH, e você faz a tipagem reversa, em que você vai pesquisar a presença dos anticorpos naturais, que eles estão presentes somente no sistema BO. E aí, a partir dessa combinação, se você vai observar, se vai ocorrer um processo de aglutinação ou não, para você poder realmente, de fato, dizer se a pessoa ela pertence ao grupo O, se ela pertence ao grupo A, B, e, ao final, dizer se ela é RH positiva. E para as pessoas que são classificadas como RH negativas, a gente precisa confirmar, de fato, que elas são RH negativas, e a gente faz a pesquisa do variante do D, para saber se esse RH negativo pode se enquadrar, uma pessoa com RH positivo pode se enquadrar justamente nesse tipo de situação, que ao final ela pode ser uma variante do antígeno D. Então a gente precisa confirmar, realizar a tipagem sanguínea para o banco de sangue, tendo todos esses cuidados, lembrando por que o sistema BO tem aglutinogênios e por que tem aglutininas, porque ao final esses dados eles se complementam, essas informações, para o banco de sangue. Se fosse para um laboratório de análises clínicas, bastava fazer a tipagem sanguínea direta, né? Somente pesquisar a presença de antígenos eritrocitários. Mas no banco de sangue, isso entra muito mais informação, porque há casos e mais casos em que nós precisamos determinar se de fato as pessoas pertencem àquele grupo sanguíneo de fato. E aí, um outro exame que também acaba sendo obrigatório para ser realizado é a pesquisa desses anticorpos anti-eritrocitários irregulares. Por que ele tem esse nome especificamente, irregulares? Porque, teoricamente, nós não deveríamos estar produzindo anticorpos contra antígenos eritrocitários. Eu digo teoricamente, né? Por que teoricamente? Pelo fato de que hoje nós temos muito mais doenças que vão influenciar diretamente na produção desses anticorpos. Mulheres que tenham mais de uma gestação, aumenta mais ainda a possibilidade ou a probabilidade delas sintetizarem esses anticorpos contra algum antígeno eritrocitário, por conta do contato do sangue materno com o sangue fetal. Isso pode ocasionar esse tipo de produção de anticorpos. Então, ao final, a gente precisa saber se, entre os doadores, além da tipagem sanguínea, saber se eles apresentam algum desse tipo de anticorpo. E se esse anticorpo ele pode influenciar diretamente na hora que precisa fazer uma transfusão sanguínea. Então, antigamente, quando não existia ou não era obrigatório realizar esse tipo de pesquisa desses anticorpos, então, mesmo fazendo toda a tipagem sanguínea tudo direitinho, a gente ainda observava que ocorria reações transfusionais. E aí foram pesquisar a fundo o fato disso ainda estar ocorrendo, mesmo fazendo toda a tipagem sanguínea, e verificaram que, mesmo as pessoas sendo compatíveis em relação ao tipo sanguíneo, existia alguma outra coisa. E essa outra coisa eram esses anticorpos que acabavam reconhecendo algum tipo de hemácia,
E isso levava a uma reação, a uma hemólise dessas hemácias, e isso provocava uma reação transfusional, que poderia ser leve ou casos bem mais graves, que evoluía até mesmo a óbito. Então, dentre esses testes que nós realizamos a pesquisa, eu mostrei para vocês o teste de Cumbis direto, ou o TAD, que a gente utiliza aquele soro de Cumbis, ou o soro de anti-imunoglobulina humana para IgG, para a gente poder saber se, no teste de Cumbis direto, se as hemácias da pessoa, no caso as hemácias do doador, elas estão revestidas por anticorpos, tá? Isso pode acontecer em algumas situações, alguns tipos de patologias em que o doador ele pode produzir esses anticorpos, e esses anticorpos eles podem se grudar, ligar nas hemácias, e isso não vai provocar, pelo menos para o doador, nenhum tipo de problema de saúde muito mais grave. O que pode provocar para o doador, por exemplo, é uma diminuição do tempo de sobrevida das hemácias. E isso leva a uma maior produção, uma maior estímulo da medula óssea. Mas aí no teste de Cumbis, direta, a ideia dele é justamente essa. A gente pesquisar nas hemácias do doador se essas hemácias elas estão revestidas ou grudadas por anticorpos, para a gente poder saber se isso pode provocar uma reação transfusional no momento que a gente fizer a separação do sangue. E o teste de Cumbis indireto, ele acaba sendo um pouco diferente do direto pelo fato de que no indireto a gente precisa identificar esses anticorpos. Uma vez que o teste de Cumbis direto deu positivo, então vamos tentar e vamos identificar se tem esse anticorpo livre no soro, no plasma desse doador. E aí a gente vai, além de identificar a presença desses anticorpos, a gente vai ter que identificar qual é esse tipo de anticorpo que está presente no doador ou até mesmo no receptor, tá? Então, esses dois testes, eles meio que se complementam para a gente poder saber o que a pessoa tem desse anticorpo que nós consideramos irregular. Irregular porque nós não sintetizamos ou não precisamos ou não deveríamos estar sintetizando anticorpos contra antígenos de hemácias, tá? E aí aqui, né, o que eu estava falando sobre o teste de Cumbis direto, que é justamente isso, saber se as hemácias elas estão revestidas por anticorpo. E eu ainda coloquei aqui, frações do complemento. Por quê? Nesse caso, frações do complemento aqui, pelo fato da gente querer saber se quando o sistema imune ele acaba ativando, né, o sistema complemento, então algumas partes do sistema complemento, o sistema complemento ele não vai ser ativado por completo, né, toda aquela cascata do sistema complemento. Então a gente vê algumas frações, principalmente do C3, do sistema o C3, as frações do C3, que elas geralmente estão grudadas nas hemácias. Então a gente precisa saber se é anticorpo ou se é a fração do complemento, para a gente poder ter certeza que aquele sangue não vai oferecer algum tipo de reação transfusional para o receptor. Tá? Então, a ideia do teste de Cumbis é essa. Você pegar aqui o sangue do doador ou do receptor e checar se realmente tem esses anticorpos que já estão ligados, revestidos nas hemácias. E aí eu vou, para poder visualizar isso, então eu preciso adicionar o soro de Cumbis, que é uma anti-imunoglobulina humana, que ela vai se ligar a esses anticorpos que já estão presentes nas hemácias, e aí a gente vai ver aquele processo de aglutinação, aquele botãozinho que se forma. Formou o botãozinho, ou seja, aglutinou, então a gente pode dizer que o teste é positivo. O que isso significa de fato? Significa que o doador ele apresenta anticorpos ligados nas hemácias. E uma vez que esse teste dá positivo, a gente precisa identificar qual é esse anticorpo, que é a ideia do outro teste. Para o teste de Cumbis direto ou o TAD, em que pontos ou em que momentos eu vou ver esse teste positivo? Aí eu coloquei aqui uma lista de doenças ou de situações em que a gente pode observar esse teste positivo. Uma doença, anemia hemolítica autoimune, induzida por drogas, e drogas que eu coloquei aqui são medicamentos, então tem uma gama de medicamentos que provocam
a esses casos de anemia hemolítica, ou seja, que reduz o tempo de sobrevida dessas hemácias. O que era para ela sobreviver por 120 dias, ela sobrevive por 40 dias, 30 dias, 60 dias. Então, diminui bastante o tempo dessas hemácias. E aí isso faz com que a medula óssea fique o tempo todo tentando repor essas hemácias que estão sendo destruídas por algum motivo. Então, medicamentos é algo que provoca quase sempre algum tipo de reação hemolítica ou anemia hemolítica nas pessoas. Eu falei sobre a doença hemolítica perinatal, DHPN, quando eu falei sobre o TAD, especificamente, né, que é um caso de incompatibilidade sanguínea materno-fetal, e a mais comum que a gente observa é em relação ao RH, mãe que é RH negativa e gera um filho RH positivo, que isso vai provocar uma doença hemolítica já na segunda gestação, basicamente. Pode acontecer na primeira gestação, quando a mãe não lembra que ela fez algum tipo de cirurgia e precisou receber algum tipo de bolsa. Isso pode acontecer já na primeira gestação, mas geralmente acontece na segunda, porque na primeira é a primeira vez que a mãe está entrando em contato com aquele sangue do feto, que é RH positivo, e isso leva o sistema imune da mãe a produzir esses anticorpos. Quando chega a segunda gestação, aí sim, esses anticorpos que estão lá circulantes na mãe, eles acabam atravessando a barreira placentária, entrando na circulação do feto, e isso pode provocar quadros de hemólise no feto e pode precisar, por exemplo, fazer uma transfusão sanguínea ainda no útero. Tá? Então, a doença hemolítica perinatal é uma doença assim, grave, que a gente precisa identificar esses casos, e aí no TAD ele identifica justamente esses casos, quando a gente tem a suspeita de que é uma DHPN. Ainda tem a reação hemolítica transfusional, que isso acontece após o processo de transfusão, que por algum motivo a gente fez os testes e não identificamos nenhum tipo de alteração, e aí a pessoa, no caso do receptor, recebeu aquela bolsa de sangue e no momento ou após a transfusão, ela começou a apresentar uma reação transfusional. E aí, quando a gente faz o teste do TAD, ele dá um resultado positivo. Isso pode acontecer quando a quantidade de anticorpos está muito baixa, o título de anticorpos está extremamente baixo, o teste ele não consegue detectar a presença desses anticorpos irregulares. E no caso de transfusão de sangue ou componente contendo plasma, ABO incompatível. O que isso quer dizer? A gente faz a tipagem sanguínea não somente nas hemácias, a gente também verifica se o plasma, ele também no caso, a presença dos anticorpos naturais que estão presentes no plasma. Quando a gente faz a tipagem sanguínea, como eu falei, a gente faz a tipagem sanguínea direta para saber os antígenos presentes nas hemácias e realizamos a tipagem reversa para poder identificar os anticorpos que estão presentes no plasma. Quando a gente não faz corretamente, ou a gente deixa de lado, ou não realiza essa tipagem completa, como exige de fato, então pode acontecer em que a pessoa receba algum componente que tenha um plasma ABO diferente. Do tipo, a pessoa tem no plasma um anti-A e de repente ela precisa de uma bolsa e na bolsa tem lá os anticorpos anti-B, né? E isso vai provocar justamente reconhecimento, vai provocar algum tipo de reação transfusional nesse paciente. Então, é quando a gente observa que apresenta justamente esse plasma, no caso, esses anticorpos naturais que são diferentes. A pessoa do grupo B, ela tem um anticorpo anti-A e, de repente, ela recebe uma bolsa de sangue que contém justamente um anticorpo anti-B, que reconhece as hemácias próprias do receptor. E isso leva justamente a um caso de hemólise dessas hemácias. Tá? Então, assim, o TAD, ele pode ser todos esses casos. Pode dar positivo. E aí, como é que eu faço o raciocínio em relação a um diagnóstico ou a um teste do TAD positivo? Infelizmente, eu tenho que pensar o seguinte,
hemólise ou é anemia hemolítica. O que exatamente, não sei dizer o que. Aí eu vou precisar justamente de algum dado clínico sobre o caso, sobre o doador, sobre o receptor, para poder entender por que a pessoa está apresentando aquele resultado positivo. Mas pode ser uma dessas situações que pode provocar esse teste como resultado positivo do TAT. Tá? Se tiverem dúvidas, claro, sempre vão ter dúvidas, perguntem, tá? Não deixem para depois. E além do TAD, que a gente precisa realizar, ainda tem um outro teste que é complementar ao TAD, que é o teste de Cumbezinho indireto. Nesse teste de Cumbezinho indireto, a gente precisa identificar os anticorpos irregulares de fato. Deixa eu aqui para a figurinha, que é mais fácil, depois eu volto para lá. Bom, nesse teste, o que eu preciso ver de fato? Eu preciso checar, como está aqui na figurinha, se a amostra lá do doador ou do receptor contém anticorpos dirigidos contra os antígenos eritrocitários. Só que, claro, eu preciso checar se tem ou se não tem esses anticorpos, de modo geral. Então, eu vou pegar esses anticorpos, no caso, o soro ou plasma desse doador ou do receptor, e aí eu vou combinar com hemácias específicas, tá? Aqui, no caso, nesse exemplo aqui do teste de Cumbezinho indireto, a gente pegou hemácias do tipo O positiva. E a gente misturou essa galera, pegou o soro contendo esses anticorpos com essas hemácias, que eu já sei qual é o tipo delas, que é O positivo, e eu joguei e misturei esse povo para saber se vai haver algum tipo de ligação, ou seja, se esses anticorpos eles vão reconhecer essas hemácias e vão se ligar nas hemácias. Só que, como eles vão se ligar, a gente precisa visualizar, né? A gente não vai conseguir ver esse tipo de reação. Então, para eu poder conseguir visualizar essa reação, eu vou adicionar o soro de Cumbes, em que ele vai reconhecer esses anticorpos, que são imunoglobulinas, certo? E, ao reconhecer esses anticorpos, ele vai fazer o processo de aglutinação no meio líquido, porque tudo isso está no líquidozinho, está no meio do soro desse paciente, no caso desse doador ou do receptor. E aí, tendo esse tipo de ligação, o soro de Cumbes acaba revelando a aglutinação desse povo, me dizendo o seguinte: olha, se está aglutinando, então significa que esse doador ou esse receptor apresenta esse anticorpo do tipo irregular, que não era para a gente estar produzindo esse tipo de anticorpo. Só que aí tem vários tipos de, como eu falei para vocês, temos mais de 36 sistemas sanguíneos, fora outros tipos, outros grupos ou outras identificações que ainda não conseguimos inserir em grupos, em sistemas em que eles estão ainda isolados, precisando de mais estudos. E isso é uma complicação muito grande para a área do banco de sangue, porque é muito sistema, é muitos grupos sanguíneos e são muitos anticorpos que a gente observa nessas pessoas. Então, como nós temos tantos anticorpos ou tantos sistemas assim, para o banco de sangue, para poder facilitar o nosso trabalho, então a gente acabou separando assim, olha, dentre todos esses 36 sistemas, os mais imunogênicos, ou aqueles que são mais frequentes de nós encontrarmos na execução desse teste como sendo positivo, é justamente esses sistemas aqui. O RH, o KEL, o DUF, o KID, o NILS e o MNS. Tá? São esses sistemas aqui que eles acabam sendo clinicamente significantes, porque são eles que estão quase sempre associados a algum tipo de reação transfusional no receptor. Então, a gente precisa realizar o teste de Cumbezinho direto, pelo menos para esses sistemas, para a identificação de anticorpos para esses sistemas, porque são eles que provocam, de fato, reação transfusional significante, reação transfusional grave até. Então, tanto que são raríssimos os casos em que o teste de Cumbezinho direto ele dá um resultado positivo e não é nenhum desses sistemas. São raros, tá? Mas a maioria se enquadra justamente nesses sistemas. Professora, precisa saber exatamente todos esses sistemas? Não. O que vocês precisam saber? Para que serve o teste de Cumbezinho direto ou o TAD e para que serve o teste de Cumbezinho direto?
Então, testes de Cumbis direto ou TAD serve para a gente identificar hemácias sensibilizadas por anticorpos ou frações do complemento. E o teste de Cumbis indireto é para a gente saber se existe esses anticorpos irregulares, ou melhor, a presença desses haloanticorpos irregulares. Então, a gente precisa saber a função, para que serve cada teste. Para que serve a tipagem sanguínea? A tipagem sanguínea, ela serve para a gente poder identificar a presença desses grupos sanguíneos importantes, falando de forma imunogênica. Então, nós temos sistema B e sistema RH. O teste de Cumbis direto serve para quê? Para a gente pesquisar se as hemácias do doador ou do receptor estão sensibilizadas por anticorpos ou por frações do complemento. E para que serve o teste de Cumbis indireto? Para a gente saber se a pessoa apresenta algum tipo de haloanticorpo irregular, haloanticorpo eritrocitário irregular. É isso que a gente precisa, é isso que eu preciso que vocês, pelo menos, gravem. Para que serve cada tipo de teste? Porque é isso que vai interessar, ao final, para você entender a importância do banco de sangue, a importância da realização de cada teste, tá? E aí, para que serve, ou em que momento eu vou observar esse teste do Cumbis indireto positivo? Então, eu coloquei 3 situações. Politransfundidos, o que isso quer dizer? São pessoas que receberam mais de uma bolsa de sangue. Isso acontece muito com pacientes que apresentam algum tipo de... pacientes com leucemia, pacientes com câncer de modo geral, pacientes com hemoglobinopatias, como anemia falciforme, talassemia. Então, são pessoas que precisam de mais de uma transfusão de sangue durante um ano. Precisa de 3, 4, 5, 10 transfusões. Então, nós consideramos essas pessoas como politransfundidos. E essas pessoas, elas, ao contato com vários sangues diferentes, com vários tipos de hemácias, com vários tipos de antígenos eritrocitários diferentes, acabam reconhecendo e sintetizando anticorpos contra esses antígenos, e esses anticorpos ficam livres na circulação sanguínea. E aí, esses testes, eles dão positivo. Multíparas são mulheres que tiveram mais de uma gestação. Então, isso também acontece por conta do contato do sangue materno com o sangue fetal. E o sangue materno, o sistema imune materno acaba reconhecendo algum tipo de antígeno eritrocitário do sangue fetal, e isso acaba guardando, fica na memória do sistema imune materno. E aí, geralmente, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta gestação, algumas crianças apresentam, sim, algum tipo de doença hemolítica perinatal por conta desse tipo de contato entre os sangues materno e o sangue fetal. E uma terceira situação é a pessoa que uma vez sensibilizada com antígenos não próprios, ou seja, por algum motivo, em algum momento na vida dessa pessoa, ela precisou receber uma bolsa de sangue, foi só uma única transfusão. E às vezes essa única transfusão acaba tendo 2, 3, 4, vários antígenos totalmente diferentes do dela, e o sistema imune dessa pessoa acaba reconhecendo esses antígenos eritrocitários diferentes e produz esses anticorpos, e esses anticorpos ficam livres na circulação. Então, assim, uma vez que a pessoa é sensibilizada, ou seja, uma vez que o sistema imune dessa pessoa reconhece algum antígeno da hemácia, esse anticorpo, ele simplesmente não some. Ele fica o tempo todo, ele está presente na circulação sanguínea. O problema é quando ele está em quantidade muito baixa, que os testes não conseguem identificar. E no momento que a gente precisa realizar uma transfusão sanguínea, quando o receptor recebe um sangue, que teoricamente todos os testes deu tudo certo, inclusive esses, e ela apresenta uma reação transfusional, é porque realmente a gente não conseguiu identificar a presença desse anticorpo irregular que provocou um processo de reação transfusional nesse receptor. Então, a importância desses testes é justamente a gente tentar evitar ao máximo que aquele receptor tenha algum tipo de reação transfusional grave. Tá? Mas nem sempre a gente consegue identificar todo mundo, a gente consegue separar tudo direitinho, identificar tudo certinho, lindo e maravilhoso. O banco de sangue, a gente, apesar de falarmos que a transfusão sanguínea é um processo seguro, ele é seguro, mas ele apresenta algum tipo de risco. E esse algum tipo de risco pode ser justamente nessas falhas na identificação
de algum tipo de alteração ou presença desses anticorpos anti-eritrocitários. O mesmo acontece para a parte da sorologia, tá? Então, isso é o que a gente faz. E aí, uma vez que esse teste de Cumbis indireto ele dá um resultado positivo, a gente precisa fazer a identificação desse anticorpo. E aqui é um painel de hemácias que nós utilizamos para poder fazer essa identificação. Aí deve estar olhando, pensando, pelo amor de Deus, só Jesus na causa para poder entender isso aqui. E é só Jesus na causa mesmo, tá? Eu só estou colocando a tabelinha, só para vocês observarem o que a gente faz, tá? Uma vez que dá positivo, opa, aí eu preciso testar para todo mundo aqui. RH, Kel, Duff, Kid, Lewis, MNS, e ainda entra mais esse aqui, o P, que ainda colocaram. Então, a gente faz a identificação disso aqui para a gente poder saber se a pessoa apresenta ou não algum tipo de antígeno e para poder confirmar entre os antígenos desses sistemas qual que realmente ela apresenta esse anticorpo, tá? É claro que eu não vou me aprofundar sobre a leitura dessa tabela, que é uma leitura um pouco mais complexa para vocês, mas só quero que vocês entendam que uma vez que o resultado dá positivo, a gente precisa identificar. E a gente utiliza esse painel em que nós já sabemos as hemácias, o que elas apresentam, porque elas apresentam esses antígenos especificamente, que são essas letrinhas bem aqui, tá? E aí a gente consegue identificar esse polvo. É coisa de doido, não é, meninas? Menino. Esqueci do André, tadinho. Tá? É uma coisa de louco isso aqui, tá? É um pandemônio. Nem se preocupe com isso aqui. Isso aqui eu só mostro assim, olha, é isso aqui. Aí todo mundo, meu Deus do céu, não, a gente não vai estudar sobre isso. E muito menos assim, vamos, gente, fazer uma aula prática sobre isso aqui. Tá doido? O pessoal vai pensar Parecendo calendário chinês isso daí. Isso aqui demora, eu acho que umas 3 ou 4 aulas para poder entender. Porque precisa refazer várias vezes para poder entender isso aqui. Tá? Então, é só para mostrar mesmo que a gente faz isso. De fato, o banco de sangue faz essa identificação. A gente usa vários tipos de painéis de hemácias. Esse aqui é o mais tradicional que nós utilizamos. E aí, para poder finalizar, a primeira bateria de testes, porque eu falei só de uma bateria de testes, tá? Depois que a gente faz todos aqueles testes, tipagem sanguínea, teste de Cumbis direto, teste de Cumbis indireto, deu tudo certinho, né? Eu não identifiquei nada de diferente na tipagem, o teste de Cumbis direto deu negativo, o indireto também deu negativo, tá tudo certo, tá tudo ok. Beleza, só que aí você faz tudo direitinho, fraciona a bolsa, guarda a bolsa. Aí aparece um receptor. Olha, alguém do hospital lá do Abelardo Santos está precisando de uma bolsa de sangue, por exemplo. E aí o Abelardo Santos o que faz? Manda uma requisição, envia uma requisição para o Hemopa com uma justificativa e tal, pelo médico, dizendo por que precisa e papapá. E manda a amostra, né, do receptor lá para o Hemopa. A Hemopa faz todos esses testes, identifica, olha, nós temos 3 bolsas aqui. Só que assim, o Hemopa ele não simplesmente libera essas 3 bolsas e benze tchau. Depois que faz todos esses testes, a gente precisa ter certeza que não vai ter reação transfusional. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a amostra do doador, no caso, pode ser a bolsa de sangue em si. Então, eu vou pegar uma amostra daquela bolsa de sangue e eu vou misturar com o soro ou o plasma do receptor, do paciente que está lá na Bernardo Santos. Vou misturar essa galera. Vou misturar o sangue com o soro. E aí eu vou observar se vai haver aglutinação ou não. Se não aglutinou, então significa que todos os testes que eu realizei anteriormente, eu realizei de forma correta, que não vai haver nenhum tipo de reação transfusional. Porém, se eu fizer essa combinação do sangue do doador, do sangue da bolsa, com o soro do paciente que está internado, que está precisando daquela bolsa, e se haver aglutinação, isso dá uma cagada muito grande. Significa que alguma coisa eu fiz diferente. E aí eu preciso refazer todos os testes de novo. Lá eu vou ter que repetir a tipagem sanguínea, tanto da bolsa quanto do paciente.
Vou precisar repetir os testes de Cumbis direto, testes de Cumbis indireto, para saber se passou alguma coisa diferente. E a gente pensa assim que é simples. Ah, você fez tudo, está tudo direitinho certo e libera. Não, às vezes acontece esse tipo de situação e você faz tudo de novo e aí você identifica que não deu nada de errado, deu tudo certinho, do jeito como tinha dado o resultado anteriormente. E aí o que é que você faz? Você vai sentar e chorar? É quase isso que a gente faz, né? De fato, quase isso. A gente quase senta e chora. E esse tipo de situação pode acontecer quando são essas situações em que a quantidade do anticorpo está tão baixa, tão baixa, que o teste ele não consegue identificar. Mas quando você faz essa prova cruzada, acaba identificando a presença desse anticorpo. E aí você precisa aumentar, concentrar a esse anticorpo para poder realizar esse tipo de teste, para poder liberar essa bolsa. Então, para poder liberar a bolsa de fato, gente, eu só vou poder liberar, ou melhor, o hemopa ou o IEB só vão conseguir liberar a bolsa de sangue para o hospital se finalizar com esse teste aqui, com a prova cruzada. E a prova cruzada não pode apresentar nenhuma aglutinação. Se ela apresentar alguma aglutinação e o local ou a agência transfusional liberar, então ela está assumindo o risco de que o paciente ele vai ter uma reação transfusional e ele pode simplesmente evoluir a óbito por conta desse tipo de teste. Então, tudo que é feito, no final a gente precisa confirmar se não vai ter nenhum tipo de problema. E a confirmação de todos os testes é esse aqui, a realização da prova cruzada, tá? E com isso a gente finaliza sobre a parte dos testes os testes nas hemácias. Agora, nós vamos entrar em uma outra situação. Nós vamos entrar não em relação aos marcadores sorológicos para os principais agentes transmitidos pelo sangue. Desses agentes ou desses marcadores sorológicos, então nós temos essa gama de doenças que nós precisamos sempre realizar. Não importa se a pessoa, por exemplo, se o doador é um doador de repetição, se ele vai lá 3 vezes por ano fazer a doação de sangue. Toda vez que a pessoa chega para fazer uma doação de sangue, a gente precisa realizar os exames para todos esses marcadores, para todos esses agentes especificamente. Então, eu preciso saber se a pessoa tem doença de Chagas, se ela tem hepatite B, hepatite C, HIV 1 ou 2, HTLV 1 e 2 e sífilis. E são todos esses marcadores ao lado que nós realizamos também, tá? Então, para a doença de Chagas, então a gente procura um anticorpo específico para o Trypanosoma cruzi. Para a hepatite B, nós realizamos a pesquisa do HBsAg, para saber se a pessoa ela tem esse antígeno de hepatite B. Então, se apresenta, por exemplo, um teste da hepatite B do HBsAg positivo, então significa que a pessoa está no processo, no período de replicação viral, que pode ser uma infecção aguda ou uma infecção crônica da hepatite B. E, ao mesmo tempo, precisa também pesquisar se a pessoa tem os anticorpos anti-HBC, total ou IgG. HBC é anticorpo contra o core do vírus, né, onde fica armazenado lá o ácido nucleico. E, para complementar ainda todos esses marcadores, eu ainda realizo biologia molecular. E aí eu pesquiso a presença do ácido nucleico da hepatite B, por essa técnica que eles chamam de NAT, que é técnica do ácido nucleico. Tá? E a mesma ideia serve para a hepatite C, para o HIV 1 e 2, que são 3 vírus que nós realizamos. Além da sorologia, somos obrigados também a realizar os testes moleculares. E aí a gente finaliza esses testes com HTLV 1 e 2, para a pesquisa desses anticorpos, que é muito comum na nossa região amazônica a circulação desses vírus, HTLV 1 e HTLV 2. O HTLV ele pode provocar quadros de leucemia em alguns pacientes, e sífilis, tá? Que a gente também pesquisa a presença desses anticorpos específicos e não específicos. Dependendo aí do banco de sangue, às vezes realiza as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é tudo isso que a gente realiza. Então, além daqueles testes específicos em relação às hemácias, tipo a sanguínea, teste de Cumbis direto e indireto, nós ainda somos obrigados a realizar esses marcadores sorológicos para saber se a pessoa apresenta algum tipo dessas infecções, que são as mais comuns de serem transmitidas pelo sangue.
E são as que provocam, pelo menos para o receptor, quadros graves de reação pós-transfusional ou até mesmo de desenvolvimento da doença pós-transfusão. Então, a gente é obrigado a realizar, e mesmo assim, mesmo realizando a sorologia para esses agentes, ainda acontece de que a sorologia ela não consegue identificar de forma segura se a pessoa realmente ela não tem esse agente. Ou seja, se ela não tem o parasita, se ela não tem o vírus ou se ela não tem a bactéria. Por conta de um detalhe que a sorologia ela não consegue pegar totalmente. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente realiza sorologia, a gente está pesquisando a presença de anticorpos, né? Só que aí, essa presença de anticorpos, ela varia muito de agente para agente, de organismo para organismo. Então, nessa produção desses anticorpos, se a pessoa está com um processo infeccioso, ou seja, se ela apresenta algum desses agentes em seu organismo, ele está no processo ainda de replicação, de desenvolvimento, o sistema imune ainda está iniciando o processo de combate, de tentar reconhecer alguma estrutura, iniciar a produção desses anticorpos. E isso aí é o que mata na sorologia, porque a gente entra no processo ou no problema da janela imunológica, tá? Então, assim, o que eu quero dizer sobre isso é que desde o início que a gente entra em contato com o agente, até o início da produção desses anticorpos e até mesmo para que o teste possa identificar esses anticorpos, então pode levar 7 dias, 10 dias, 14 dias, 100 dias, né? Pode levar um mês para poder, por exemplo, iniciar de fato a produção de uma quantidade de corpos que o teste consiga identificar a presença desses anticorpos. Então, isso varia muito de teste para teste, de agente infeccioso para agente infeccioso, para patógeno, varia muito. Então, os testes sorológicos, eles só conseguem identificar a presença dos anticorpos após um certo período de tempo em que a pessoa já foi exposta, aquele patógeno já está uma quantidade suficiente, comprometendo o organismo, e agora, depois de 20 dias, depois de 30 dias, aí sim que os testes sorológicos vão identificar a presença desses anticorpos, vão detectar a presença desses anticorpos. É o que acontece justamente com a COVID, né? Os testes rápidos da COVID, o que a gente sempre orienta? Você iniciou os sintomas. Tipo, na segunda-feira, não adianta você querer fazer um teste sorológico ou o teste rápido já nessa semana. Porque nessa semana, o seu sistema imune ainda está iniciando esse combate a esse agente infeccioso e a quantidade de anticorpos ainda está muito abaixo do limiar de detecção do teste. Então, eu tenho esse problema na sorologia, que é justamente a questão do ponto em que o teste consegue, de fato, identificar a presença desses anticorpos. Digamos, olha, até esse ponto daqui para baixo, o teste ele não consegue identificar. Mas se ultrapassar esse ponto aqui para cima, ótimo, beleza. Então, significa que o teste ele vai conseguir identificar. O problema é esse ponto daqui para baixo, porque isso pode levar 10 dias, 15 dias, 30 dias, 70 dias, dependendo muito aqui de patógeno para patógeno. E é esse ponto daqui para baixo é que, se o teste sorológico não consegue identificar, e se der um resultado, por exemplo, negativo, então significa que essa pessoa, aquele doador que estava com o vírus, por exemplo, da hepatite B, vai fazer a transfusão sanguínea, vão realizar o teste, ele vai dar negativo, e aí quando pegar aquela bolsa, né, desse doador que estava nesse ponto aqui e jogar para um receptor, para alguém que precisa daquela bolsa, um paciente, por exemplo, com anemia falciforme, precisa de uma bolsa, vou pegar essa que estava com hepatite B, que eu não sabia, porque o teste não identificou, e vou jogar para o paciente com anemia falciforme. O que vai acontecer com esse paciente? Além da anemia falciforme, daqui a uns 15, 20 dias, ele vai ter um bando de alteração por conta da hepatite B, e aí a gente vai fazer os testes e vai identificar o quê? Presença de hepatite B.
porque o teste sorológico, ele não consegue identificar todos os casos que estão no início do processo infeccioso. A sorologia não consegue identificar. A sorologia ela precisa de pelo menos 14 dias para poder identificar o início da presença desses anticorpos. Então, esse tempo aí do início até o início dos sintomas, ou deveria ser o início dos sintomas, ou até mesmo do momento em que a pessoa foi exposta àquele agente, até o momento em que o corpo dela começa a produzir esses anticorpos, esse momento aqui é o que a gente chama de janela imunológica. A partir desse ponto aqui, para o banco de sangue, é algo muito complicado, porque se aquele doador ele estiver, que a gente chama de janela imunológica, o risco dele estar propagando aquele agente infeccioso para outras pessoas que já estão no momento debilitado, com o organismo debilitado, é muito maior daquela pessoa que já está debilitada apresentar aquela doença de uma forma muito mais grave. Tá? E isso acaba sendo um problema muito sério para o banco de sangue, porque a gente não consegue identificar essas pessoas que estão nesse momento da janela imunológica. Esse está sendo o nosso grande problema. Tá? Então, a janela imunológica, a gente pode interpretar ou tentar conceituar como um período entre a infecção ou entre o período de exposição àquele agente infeccioso e até o início da formação dos anticorpos específicos. Não só entre o início da formação desses anticorpos específicos, mas a partir do momento em que o teste sorológico consegue identificar esses anticorpos específicos. Então, isso aqui é o que a gente chama de janela imunológica, tá? Para a gente poder justamente identificar essas pessoas. Só que os testes sorológicos não conseguem identificar as pessoas que estão nesse período da janela imunológica. E aí, o que é que eu posso fazer para poder identificar essas pessoas? Realizar justamente a biologia molecular, tentar identificar a presença do material genético, do ácido nucleico, desses principais agentes. Só que ainda continuando aqui, nesse fato da janela imunológica, né? Então, falei para vocês que ela varia muito de agente para agente infeccioso. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês poderem observar essas diferenças da janela imunológica de agente para agente. E os testes sorológicos que são utilizados para o banco de sangue são testes que apresentam uma alta sensibilidade. Então, eles são muito mais sensíveis do que específicos. Tem essa diferença. Tá? Se eu tenho um teste que ele tem uma alta sensibilidade, essa alta sensibilidade, ela me ajuda para o banco de sangue eu tentar identificar essas possíveis pessoas que estão no período de janela imunológica, que pode apresentar aquele agente infeccioso. Mas, em contrapartida, o problema de eu ter um teste altamente sensível, eu posso simplesmente perder um pouco a especificidade. Então, ele pode dar um resultado falso positivo, por exemplo. Ah, professora, isso acontece no banco de sangue? Acontece, por conta dessa diferença. Um teste que tem uma alta sensibilidade, ele tem também uma alta probabilidade de dar um resultado falso positivo. E a gente precisa confirmar se a pessoa tem ou não realmente aquele agente infeccioso, se ela foi não exposta a esse agente infeccioso. Então, esse é um sério problema para o banco de sangue, tá? Mas esse problema, a gente prefere ter esse problema da alta sensibilidade porque eu consigo, ou eu minimizo justamente o número de amostras ou o número de pessoas que estão com algum tipo de infecção, pode ser transmissível pelo sangue. E aqui é justamente só para mostrar esse ponto aqui da janela imunológica. Então, aqui nós temos o EIA, aqui são os ensaios imunoenzimáticos, tá? O EIA. Então, aqui nós temos, por exemplo, doença de Chagas. A janela imunológica dele, aliás, para o teste poder conseguir identificar se a pessoa tem os anticorpos específicos, pode variar de 57 a 100 dias. Isso aqui é dias, tá? Então, imagine, a pessoa entrou em contato com o Trypanosoma cruzi, já tem há 30 dias. Se ela realizar o teste sorológico específico para a doença de Chagas, vai dar um resultado que negativo, porque nós temos esse probleminha em relação à janela imunológica, 57 a 100 dias.
Sífilis, se eu realizar um diagnóstico específico para sífilis, com um ensaio imunoenzimático, ou até mesmo o FTA-ABS, ele também apresenta uma janela imunológica, um período aqui para o teste poder dar positivo, então varia de 30 a 45 dias após a exposição à bactéria, ou treponema pálido. Vírus de hepatite B, então olha só, para HBsAg, vou precisar de 59 dias. Para anti-HBC, de 80 a 90 dias. Mesmo que eu realize a biologia molecular, mesmo assim, a biologia molecular ainda vai apresentar uma janela imunológica de mais ou menos 34 dias. Se vocês observarem por aqui, observe que a gente não consegue fechar totalmente o diagnóstico ou rastrear de forma completa todos os doadores. Ah, não, você faz sorologia e mais biologia molecular. Aí elimina o risco do receptor apresentar algum tipo dessas infecções. Na verdade, eu só minimizo o máximo o risco, tá? Mas ainda apresenta algum tipo de risco. Para a hepatite C, eu também tenho essas diferenças aqui, tá? Entre esses anticorpos, entre esses ensaios imunoenzimáticos. Tá? De segunda geração, terceira geração, tá? Esses ensaios que estão aí como primeira geração, segunda geração, terceira geração, são ensaios mais sensíveis que a gente tenta diminuir mais ainda essa janela imunológica. Ainda não é o ideal, né? Mas é o que a gente ainda utiliza, tá? E aqui sobre o HIV. Então, observe que o HIV, se eu utilizar o IgG e IgM, nós temos diferenças. Se eu pesquisar a presença do antígeno, já diminui bastante, 16 a 17 dias. E se eu pesquisar o ácido nucleico, eu vou diminuir para 9 a 11 dias. Então, a gente precisa combinar as duas coisas para poder diminuir ao máximo essa janela imunológica, para a gente poder identificar ao máximo as pessoas que, porventura, estão no período de janela imunológica. Então, entendo que, ao realizar esses ensaios, essa sorologia, a gente está tentando identificar a presença de quê? Anticorpo. E para cada agente infeccioso, para cada patógeno, o anticorpo ele vai se comportar de forma diferente. Então, tem pessoas que vão levar 30 dias, tem outras pessoas que vão levar 60 dias, 90 dias, mais de 100 dias, para poder, de fato, o teste conseguir identificar a presença desses anticorpos. É isso que acaba tendo como grande problema em relação à execução desses testes. Deixa eu ver que horas são, gente. Achei. Ah, tá certo. Tá. Então, a gente realiza esses testes imunológicos ou essas sorologias para a gente poder identificar a presença desses anticorpos. E nós realizamos, em contrapartida, os testes moleculares para a gente poder justamente identificar dentre essas pessoas se realmente elas estão no período de janela imunológica. Então, a gente tenta diminuir esse tipo de problema ao máximo. Claro que nem sempre vamos conseguir. Então, desses ensaios ou das sorologias que nós utilizamos no banco de sangue, nós podemos utilizar os ensaios imunoenzimáticos. Esses ensaios imunoenzimáticos, a gente vai tentar quantificar de modo direto essa presença desses anticorpos ou desses antígenos, vai depender do tipo de patógeno que a gente vai estar trabalhando, ou a gente vai utilizar esses ensaios quimiluminescentes ou quimioluminescentes, em que eles vão ser baseados na emissão de luz, que é produzida por algum tipo de reação química, tá? E entre esses dois tipos de ensaios, ensaio imunoenzimático e ensaio quimiluminescente, o EMOPA hoje, ele retirou todos os testes imunoenzimáticos, ou seja, ele retirou o ELISA de seu panorama de exames sorológicos e ele substituiu o ELISA por esses ensaios quimiluminescentes, que são ensaios bem mais sensíveis. Então, como eu falei, como são ensaios com alta sensibilidade, então a probabilidade de dar resultado falso positivo também aumenta bastante, tá? E é isso que a gente precisa identificar nessas pessoas, tá? Então, são esses dois ensaios que nós temos disponíveis para o banco de sangue. Então, aqui no ELISA, o que eu preciso falar rapidamente sobre a ELISA, que vocês já viram isso na aula, se não me engano, da professora Fabíola sobre imunologia clínica,
né? No ELISA, a gente pode realizar ou a quantificação de antígeno ou a quantificação de anticorpo. Isso vai depender muito do tipo de marcador sorológico para o banco de sangue. Então, a ideia é justamente você identificar entre as diferentes amostras para um patógeno específico. Por exemplo, eu quero pesquisar se a pessoa apresenta o HBsAg, antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Então, vou fazer todas as reações, todo o passo a passo, para poder identificar justamente isso. Não visualmente, mas sim por uma leitura específica de ELISA, para ela poder justamente analisar esse positivo, para poder dizer o quanto essa pessoa ela realmente é positiva. Então, aqui nós temos, eu coloquei aqui os controles positivo e negativo, e visualmente a gente consegue mais ou menos identificar quem é que está parecido com positivo e quem é que está parecido com o negativo. Tá? Visualmente eu posso fazer isso, mas para o banco de sangue não dá para fazer visualmente, eu preciso ter certeza. Então eu vou utilizar uma leitora para poder ela realmente me dizer o quanto a pessoa ela é de fato positiva, porque pode ter casos em que visualmente você diz que não é, e aí pela leitora ela vai te dizer que é positiva. E aí tem ainda esse caso bem aqui que eu coloquei, indeterminada. O que é esse tal de indeterminado? É aquela pessoa que ela está produzindo os anticorpos, mas para o teste ele ainda não consegue definir se a pessoa ela é de fato negativa ou se ela é de fato positiva. Então ela fica meio que em cima do muro, sem a gente poder identificar se é ou se não é. E isso na rotina do banco de sangue acontece? Acontece da gente identificar pessoas que são positivas, pessoas que são negativas e pessoas que estão em cima do muro, que são as amostras indeterminadas, que a gente não pode nem liberar e nem descartar. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente precisa esperar, por exemplo, a biologia molecular para a gente poder definir o que vai fazer com aquela amostra, com aquela bolsa, se a gente descarta ou se a gente utiliza. Na maioria dos casos, a gente deixa ela em cima do muro, para ver se acontece alguma coisa, e aí depois geralmente a gente faz o descarte, porque por questão de segurança mesmo, é melhor você descartar a bolsa que está nesse momento da sorologia em cima do muro, do que você utilizar a bolsa e ela dar algum problema lá na frente, o receptor, por exemplo, apresentar a doença para hepatite B. Então, a gente precisa eliminar esse tipo de situação. Então, as amostras que estão em cima do muro, a gente segura, espera para ver o que vai dar nos próximos resultados, nos outros resultados. Se os outros resultados derem negativos, talvez dê para utilizar. Mas se algum resultado me der também determinado ou positivo para alguma coisa, para algum patógeno, a gente descarta imediatamente as bolsas. Tá? Então, é isso aqui. Então, a gente faz tudo isso e faz a leitora para ter certeza de como vai estar se encaixando aquela amostra do paciente, se é positivo, se é negativo, para a gente poder definir o que fazer com ela. Outro tipo de teste que nós utilizamos no banco de sangue é o Western blot. Tá? Então, além de eu utilizar os ensaios luminescentes, além de eu utilizar a ELISA, os ensaios imunoenzimáticos, eu ainda utilizo o Western blot. Então, o Western blot, então a gente precisa utilizar o Western blot quando eu preciso caracterizar a presença desses antígenos, tá? Então, eu vou utilizar o soro ou o plasma do doador ou do receptor, vou jogar numa fita que apresenta esses antígenos já fixados e eu vou observar se a pessoa apresenta esses anticorpos contra esses antígenos bem específicos para cada patógeno. Do Western blot, o que a gente mais utiliza? É justamente para o HIV. Então, o HIV eu utilizo, eu realizo, além da sorologia em si, se der algum resultado conflitante na sorologia, eu preciso confirmar através de um outro teste diferente, e esse outro teste diferente, que determina a lei, é justamente utilizar um teste diferente do que você utilizou anteriormente. O que eu quero dizer? Você pegou a amostra aqui do paciente, tá? A amostra aqui do paciente. Aí você fez o teste para HIV, sorologia. Aí a sorologia ela deu um resultado diferente. Diferente que eu quero dizer, deu um resultado positivo. Aí você fica, nossa, será que realmente é positivo? Vamos confirmar. Vamos. Eu vou utilizar outro ensaio imunoenzimático para poder confirmar? Não. O que determina a lei é o seguinte,
Você utilizou um ensaio imunoenzimático, então utiliza outro tipo de teste sorológico para poder confirmar. Então, para HIV, outro teste sorológico que a gente utiliza para confirmar é o Western blot. Aí eu vejo pelo Western blot se ele vai me confirmar se a pessoa realmente ela tem esses anticorpos ou se realmente ela tem o HIV. Então, eu vou precisar saber se ela produziu ou se ela tem esses anticorpos contra os antígenos específicos do vírus da hepatite, do HIV. Então, eu checo se aqui na sorologia, no ensaio imunoenzimático deu positivo e eu confirmo pelo Western blot para HIV, ou seja, então aquele paciente, ele tem de fato HIV, ou aquele receptor, ele de fato tem HIV. Então, eu preciso sempre confirmar. Todos os testes sorológicos, se eles dão um resultado positivo para algum tipo de patógeno, eu preciso confirmar. E a confirmação que é exigida é você realizar um outro teste, uma outra sorologia, por um outro tipo de metodologia, para você poder confirmar. Você nunca vai poder confirmar usando o mesmo tipo de teste. Eu fiz ELISA. Então vou confirmar com outro teste de ELISA. Não, utiliza um outro tipo de teste que está presente no mercado. Eu não vou entrar nesses detalhes porque não tem sentido, tá? Mas é só para vocês entenderem como é que funciona toda essa lógica dentro do banco de sangue. Então, a gente realiza todos esses testes, realiza lá tipagem sanguínea, teste com direto e indireto, a gente realiza sorologia para todo mundo, realiza ELISA para pesquisa de todos aqueles agentes, ou a gente realiza ensaio quimiluminescente para todo mundo, e aí quando dá um resultado conflitante, eu preciso procurar um outro tipo de teste para poder confirmar esse ensaio conflitante, que deu aquele resultado conflitante. Então, a gente precisa meio que confirmar ou descartar se é ou não é. Será que a pessoa é positiva essa amostra ou não é positiva? Então, a gente precisa descartar essas ideias e se der um resultado positivo, a gente precisa descartar a bolsa imediatamente. Tá? No final, a bolsa é descartada e o doador só recebe o resultado em si. A bolsa ela não é utilizada quando dá um resultado conflitante. Sífilis. Então, mostrei para vocês o VDRL. Então, para sífilis, a gente também utiliza o VDRL como teste não treponêmico, ou seja, um teste não específico, porque aqui nós utilizamos a cardiolipina como base para poder identificar se a pessoa entrou em contato com a bactéria ou não, tá? Então, aqui a gente observa justamente a pesquisa desses anticorpos dirigidos contra a cardiolipina para poder saber se vai dar uma reatividade, se vai haver uma floculação para o VDRL ou não. Só que, claro, além de realizar a floculação, ou seja, além de eu realizar o VDRL, eu também vou realizar o FTA-ABS ou um ELISA, que acaba sendo muito mais específico. Então, o VDRL é um teste não específico e eu preciso realizar um teste específico, que geralmente a gente utiliza o FTA-ABS ou um ELISA para poder saber se a pessoa apresenta ou não anticorpos específicos contra a bactéria. Então, eu tenho que realizar esses dois testes para poder confirmar mesmo. Lembrando que como o VDRL é um teste inespecífico, então ele pode dar resultado falso positivo. E aqui, para a nossa região, para o nosso país, o resultado falso positivo acaba sendo muito grande. Porque eu tenho circulação de malária, eu tenho circulação de doença de Chagas, eu tenho pessoas com doenças autoimunes, eu tenho pessoas com vários tipos de câncer, especialmente leucemias, e isso pode provocar justamente um resultado falso positivo. Então, o VDRL acaba sendo complicado, mas a gente utiliza porque é um teste simples e rápido de se fazer. Só que uma vez que ele dá um resultado positivo, eu preciso confirmar se ele é de fato positivo. Aí eu preciso escolher, ou eu realizo uma imunofluorescência direta, que é o FTA-ABS, ou eu realizo um ELISA para poder identificar a presença desses anticorpos específicos para a bactéria Treponema pallida. Então, aqui é só para poder diferenciar esses dois tipos de testes padrões que nós utilizamos na rotina laboratorial, não só do banco de sangue, mas também de análises clínicas. Então, o VDRL é um teste não treponêmico, ou seja, ele não é específico, de fato, para a identificação da bactéria, porque ele utiliza anticorpos cardiolipina que estão presentes não só na bactéria, mas também nas nossas células. E isso leva a resultados falsos positivos.
Então, ele tem uma sensibilidade que a gente considera como sensibilidade intermediária em virtude justamente desses probleminhas que são identificados para o VDRL. Então, para eliminar, a gente utiliza um teste, outro tipo de teste mais específico, que pode ser e vai ser o FTBS ou o ELISA. Então, para esses dois tipos de testes, tanto a FTBS quanto a ELISA, nós consideramos testes treponêmicos, ou seja, são testes específicos em que a gente vai identificar anticorpos específicos contra o treponema pálido. Então, eles apresentam uma alta sensibilidade e isso diminui bastante a presença desses resultados falsos positivos. Tá? Então, praticamente elimina a presença desses resultados falsos positivos quando utiliza esses testes específicos. Aí deve estar pensando, mas professora, não é mais fácil para o banco de sangue realizar um teste específico do que utilizar o VDRL? Deveria ser mais fácil, de fato, fazer isso. Só que aí, no caso, o FTABS e o ELISA, como são testes muito específicos, se a pessoa estiver no início da infecção por sífilis, esses testes não vão conseguir identificar, porque no início da infecção, volto lá para aquele gráficozinho da produção dos anticorpos, né? Então, no início da exposição ou início do processo da infecção por sífilis, esses testes específicos não conseguem identificar a presença desses anticorpos específicos. Então, vou precisar de 15, 30 dias para poder esses testes específicos darem um resultado positivo. E quem vai conseguir me rastrear as pessoas que estão no início da infecção por sífilis vai ser justamente o VDRL. Então, por isso que é obrigatório realizar o VDRL, porque eu consigo identificar as pessoas que estão no início da infecção, e aí eu também sou obrigada a realizar um teste específico e, de repente, a pessoa, pelo VDRL, ela não está mais me dando um resultado positivo. É o que acontece com a evolução do curso natural da doença. A pessoa ela já não está naquela fase inicial da doença, ela está numa fase muito mais avançada da doença. Então, o VDRL não vai conseguir identificar as pessoas que estão já na fase muito avançada da doença. Aí eu vou precisar de um outro teste para poder identificar essa galera. E aí esse outro tipo de teste vai ser o FTABS ou o ELISA, que ele vai identificar esses anticorpos específicos. Então, entenderam? Por que a gente precisa realizar esses dois testes? Não adianta. Eu quero melhorar o meu trabalho. Não dá, porque eu preciso justamente rastrear de forma muito bem completa esses doadores que podem estar infectados pela bactéria. Então, eu preciso usar o VDRL para identificar as pessoas que estão no início do processo infeccioso e eu preciso identificar as pessoas que já estão no processo muito avançado da evolução da doença e aí eu vou utilizar um outro tipo para poder identificar essa galera. Então, por isso que eu sou obrigada a utilizar tipos de teste. Tá? Professor, tem teste rápido para sífilis ou é só mais Não, específico? tem teste rápido sim para sífilis. Tanto que o teste rápido para sífilis a gente utiliza muito em laboratório de análises clínicas. Para banco de sangue, não, mas para análises clínicas a gente utiliza. A gente vai usar em laboratório isso daí? Para fazer teste? Esse teste rápido? Tem aí no laboratório? Não sei te dizer se tem. Eu vou ver se tem o teste rápido para sífilis. Vou ver se tem. Eu sei que tem um bando de testes de rápido aí no laboratório. Eu acho que tem para salmonela, acho que tem para rubéola, mas eu não sei se tem para sífilis. Eu vou dar uma olhada para ver se tem para sífilis. Aí que coisa amanhã a gente faz. Perfeito. Tá bom? Perfeito? Tá? É importante. E aí, a gente entra na fase da biologia molecular, pesquisa do ácido nucleico. Para banco de sangue, eles decidiram colocar essa sigla aqui, NAT. Aí a pessoa pensa, nossa, deve ser algo assim muito lindo e maravilhoso. Não, gente, é biologia molecular, simples. O que vocês viram lá na disciplina de biologia molecular, pois é o que a gente aplica aqui no banco de sangue. Tá? O NAT é uma sigla que veio de fora, em inglês, que traduzindo para o português como tecnologia do ácido nucleico. Só isso. Em que nós vamos identificar a presença desse material genético, pode ser DNA ou RNA, desses patógenos em fluidos corporais. No caso, os fluidos corporais é no sangue de fato. E aí, claro que eu não vou explicar, não vou falar assim, olha, se utiliza tal técnica na área de biologia molecular, lá. Na verdade, não. Eu só quero que vocês entendam o seguinte.
quais são os testes obrigatórios para o banco de sangue? Aí eu tenho os testes do grupo aqui, que pertence à galera das hemácias, que são aqueles testes da tipagem sanguínea, TAD, CUMBS indireto e prova cruzada. Aí eu tenho o grupo de testes que a gente utiliza para sorologia, que são todos aqueles patógenos, doença de Chagas, as hepatites B e C, HIV 1 e 2, HTLV 1 e 2 e sífilis. E aí eu finalizo com a minha bateria de exames obrigatórios para o banco de sangue, a biologia molecular, que eu vou tentar pesquisar a presença desse material genético para poder diminuir ao máximo a galera que se encontra num período de janela imunológica. Só que eu não vou utilizar a biologia molecular para todo mundo, eu vou utilizar somente para 3 tipos de patógenos, hepatite B, hepatite C e HIV. São somente esses 3 que é obrigatória a realização justamente da biologia molecular, que é o NAT. Então, aqui é só para ilustrar, tá? Então, HIV, só para relembrar o que vocês viram de virologia semestre passado. Então, HIV, eu vou pesquisar a presença do RNA. Da hepatite B, eu vou pesquisar a presença de DNA. E para hepatite C, a gente pesquisa a presença de RNA. Ou seja, eu vou pesquisar DNA para o vírus da hepatite B e RNA para os vírus da hepatite C e da imunodeficiência humana, tá? Então, é isso que a gente faz no banco de sangue. A gente divide todos os testes em 3 grupos para a gente poder realizar tudo isso. Então, a gente realiza todos esses testes para, no final, poder dizer, olha, esta bolsa aqui, ela está livre, ela não tem nada. Sorologia deu ok, biologia molecular deu ok, todos os testes das hemácias também deram ok, então a gente pode liberar esta bolsa para poder ser transfundida para algum paciente que está necessitando de forma urgente. Então a gente realiza todos esses testes. São feitos de forma muito rápida, tipo, eu entrei hoje para poder fazer a doação de sangue. Então hoje, no final do dia, eu já tenho o resultado? Tem não. Se der algum conflito em algum desses resultados, a gente segura o resultado, segura a bolsa e tenta fechar o problema no tempo hábil, que aí pode demorar até 30 dias ou mais para poder liberar o resultado por conta justamente desses probleminhas. E ainda acontece o seguinte, se der algum conflito e a gente precisar da amostra do doador para poder confirmar o conflito, é por isso que tem lá o cadastro obrigatório, que tem que ter o telefone, endereço, todos os dados do doador. Porque o Hemopa ou o IEB liga para o doador e dizendo, olha, necessitamos que você retorne ao Hemocentro para poder resolver um problema de um teste. Estou dizendo de forma hipotética, mais ou menos desse jeito, mas não é desse jeito. E aí a pessoa, se o doador for realmente comprometido mesmo para o processo da doação, ele retorna para o Hemocentro, que o Hemocentro faz uma nova coleta da amostra. Se não, o que acontece na maioria dos casos? Quando o Hemocentro liga, a pessoa pensa, putz, com certeza deu HIV positivo. E às vezes nem é nada disso. Às vezes é um outro tipo de problema, às vezes é problema na tipagem sanguínea que precisa resolver. E aí o doador ele não retorna para o Hemocentro. E aí o Hemocentro aguarda por um tempo. Se não retornar, o que o Hemocentro faz? Descarta toda a bolsa, descarta o material e a pessoa sai, talvez com resultado, vai sair com resultado, faltando alguns dados importantes, pensando que é o HIV. No final ela pega o resultado, a sorologia deu tudo certinho, era só um problema na tipagem sanguínea, por exemplo. Então isso acontece muito no banco de sangue. Não é um caso em 1 milhão, não, é um caso ou mais por dia que precisam ser resolvidos nesse período, por conta justamente desses conflitos. Tá? Pode dar esses conflitos na tipagem, no momento que a gente realiza os testes para as hemácias, dá muito conflito quando a gente realiza os marcadores sorológicos, por conta desse período de janela imunológica, e aí a gente precisa de amostra, no caso que o doador retorne ao centro para a gente poder resolver o problema e finalizar toda a situação. Tá? Então isso demora 20 dias, 30 dias ou mais, que vocês possam imaginar, para poder resolver uma única situação. Tá certo, gente? Eu acho que eu falei, eu falei horrores. Eu acho que eu falei também rápido para cachorro. Então, assim, com isso, a gente
finaliza os testes imunológicos ou os testes laboratoriais obrigatórios por lei para serem realizados. Se vocês olharem ou pesquisarem sobre esses testes, vão ver que ainda tem mais. Tem, por exemplo, para a nossa região, então, além desses testes, somos obrigados a realizar pesquisa para malária. Então, a gente realiza hemograma, e a gente pesquisa dentro do hemograma se tem algum tipo de alteração em relação às hemácias, morfologia, algum tipo de doença hematológica que possa prejudicar o processo de doação. E às vezes a gente identifica as pessoas que estão com malária, especificamente nesse momento. E aí a gente acaba tendo que descartar a bolsa porque ela está num período de malária, que às vezes não passa batido, ou a pessoa não fala nada sobre o processo da entrevista, e aí a gente acaba identificando aí o plasmódio nessas pessoas. Então, a gente também é obrigada a realizar pesquisa para malária. Tem alguns hemocentros que ainda colocam assim como opcional fazer também a identificação, o rastreamento para citomegalovírus, porque o citomegalovírus, para pessoas que estão debilitadas, no caso, os receptores, eles acabam desenvolvendo casos muito mais graves de reação transfusional. Então, a gente tem alguns hemocentros que acabam, além de realizar todos esses testes, eles encaixam a obrigatoriedade de realizar o citomegalovírus quando esse vírus ele está muito presente em uma determinada região. Então, acaba sendo importante fazer o rastreamento para o citomegalovírus. E fora de algumas outras doenças que, porventura, aconteçam na nossa região, que é o caso de dengue, zika, chikungunya e agora o Covid, né, que isso também prejudica em muitos processos de doação. Às vezes a pessoa não sabe que ela já passou do período ou que ela está no início dos sintomas e ela faz o processo de doação de sangue. Então, às vezes, dependendo de como está a parte da epidemiologia dessas doenças, desses agentes, às vezes ainda é também obrigatório ou opcional, de forma geral, realizar esses outros testes complementares para essas doenças consideradas endêmicas para o Brasil, para a gente poder diminuir também a propagação desses vírus ou dessas doenças, tá? Então, de modo geral, é muita coisa, né? Mas, de modo geral, são esses testes que a gente realiza. Eu vou cobrar todos esses testes. Eu quero só que vocês entendam quais são os testes que fazem parte de cada momento do banco de sangue. Então, os testes que compreendem ou que fazem parte da análise das hemácias, os testes que fazem parte da sorologia, os marcadores sorológicos e os testes, ou melhor, o teste para os patógenos específicos para a biologia molecular. Então, eu tenho esses 3 grupos, e são esses 3 grupos de testes que eu quero que vocês entendam da importância deles para o banco de sangue, tá bom? Então, gente, a gente finaliza por aqui hoje, e aí na próxima quinta não vai ter aula, porque é feriado, né? Então, a gente se encontra só na outra semana, depois do dia 15, que eu nem sei quando vai ser, acho que vai lá para o dia 21, 22 ou 23, por aí. Vai ter o quê? Feriado, professora? Onde? Quando? Dia 15? Dia 15, dia do professor. Acho que eu tô sorrindo aqui, até parece que dá para ver pela máscara. Dá para ver pelos olhos aí. Tá? Então, dia 15 não vai ter aula, vai ser para feriado. E aí a gente retorna, que estou olhando já aqui no meu calendário, no dia 22 de outubro. Aí já estamos entrando já praticamente na reta final do banco de sangue. Ou melhor, na reta final já do semestre. Gente do céu, o semestre parece que ele voou, né? Tá? E aí a gente vê na sexta-feira, no dia 16, sobre aula prática. Pós-feriado. Tá certo, gente? Aí amanhã a gente conversa sobre a questão da aula prática na sexta-feira pós-feriado, tá? Tá. Bom, Ok, então. Era isso. Eu sei que esse momento é muito complicado, continua sendo complicado, bastante. Então a gente se vê amanhã. E caso tenha dúvidas, sempre vão ter dúvidas, a gente pode utilizar amanhã para poder tirar essas dúvidas, tá certo? Então é isso, meu povo. Era isso que eu tinha que falar para vocês. E a gente se vê no dia 22. Beijos.